A nova pirâmide alimentar chegou nesse mês de janeiro, causando burburinhos nas redes sociais. Mas o que será que de fato mudou? Na prática, o que isso significa? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de forma muito objetiva o que entra e o que sai nessa nova pirâmide e ao final vou fazer uma análise crítica, tá, sobre esse conteúdo. Se este vídeo, esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ao conteúdo. Os guias alimentares, eles foram criados com o objetivo de educar a população, tá? Eles servem como meios, ferramentas de promoção de saúde, tá? Promovendo hábitos alimentares mais saudáveis nas populações. A chamada nova pirâmide alimentar americana, ela não é de fato uma pirâmide tradicional como a gente está habituado, tá? Ela veio com algumas alterações. Bom, ela faz parte das Dietary Guidelines for Americans, tá? Que são documentos oficiais, diretrizes oficiais publicadas pelo Departamento da Agricultura em conjunto com o Departamento de Saúde norte-americano. Historicamente, a pirâmide alimentar foi o jeito mais famoso de se divulgar uma diretriz nutricional. Tá? E ela foi, inclusive, adaptada e utilizada por diversas populações no mundo todo. Bom, a gente tem que lembrar de um ponto. Tá? A pirâmide nutricional, as diretrizes nutricionais americanas sempre tiveram forte influência, tá? Tanto no aspecto político quanto econômico. Tá? A gente não pode esquecer desse detalhe. Vamos entender, então, como esse modelo de pirâmide alimentar vem evoluindo ao longo dos anos. A primeira pirâmide alimentar publicada pelos Estados Unidos foi em 1992. Tá? Esse foi o primeiro guia no formato de pirâmide que os Estados Unidos trouxe. E ele se manteve, essas orientações se mantiveram até o ano de 2005. Olha, vejo que foram muito tempo, né? Muitos anos, de 92 a 2005. Em 2005, houve uma atualização, né? Então, aquela antiga pirâmide, ela passa para um novo formato, tá? O formato inicial, de 92, ele traz os princípios de proporcionalidade, moderação e variedade, tá? Ou seja, proporcionalidade em relação ao tamanho. Base mais larga, a gente ingere, são os alimentos, né, que a gente deve ingerir em maior quantidade. E conforme vai estreitando até o topo, a gente deve diminuir a ingestão de determinados alimentos, tá? Princípio da variedade, porque tem diversos grupos alimentícios diferentes, né, e a gente deve ter essa variedade na nossa alimentação. E princípio da moderação, né? O que está lá no topo, eu ingiro em menor quantidade. Bom, em 2005, ela veio no modelo diferente, né? Foi publicada a MyPyramid, e ela era uma pirâmide com faixas diagonais, tá? E o que tinha na base dessa pirâmide? Exercício físico, tá? Então era uma pirâmide bastante interessante. Enfatizava o consumo de laticínios desnatados, carnes mais magras, e a base de todos esses guias, até então, sempre foram os grãos, os cereais integrais, tá? Bom, a MyPyramid começou então, entrou em vigor em 2005 e ela ficou até 2011, tá? Em 2011, a gente teve a atualização para um outro tipo de modelo, né? Que não era mais na forma de pirâmide, que foi o MyPlate, né? É uma forma muito mais simples de se divulgar, né, de se promover alimentação saudável. Independente dessas versões, seja a pirâmide de 92, 2005 ou MyPlate, a partir de 2011, todas essas versões traziam uma coisa em comum: incentivo ao consumo maior de grãos e cereais integrais, tá? Sendo a base da alimentação saudável da população de um modo geral. E ele trazia uma abordagem um pouco mais cautelosa em relação ao consumo de gorduras, especialmente gorduras animais, de origem animal, tá?
Ao longo do tempo, esse modelo, então, visual de pirâmide foi substituído pelo MyPlate. E o que era o MyPlate? O MyPlate, ele traz uma representação de um prato, tá? Esse prato, ele é dividido em 4 partes, sendo que metade do prato deve ser composto por vegetais e frutas, tá? Então, enfatizando um maior consumo de fibras, né, e vegetais. Um quarto desse prato representa os cereais integrais, tá? E o outro quarto fica para as proteínas. Então vejam que as carnes e as proteínas de origem vegetal, como os feijões, elas dividem o mesmo quarto do prato, tá? Então aqui a gente vê, né, uma cautela maior em relação ao consumo das proteínas, principalmente ricas em gorduras animais, tá? Do lado, a gente vê o consumo de laticínios, tá? A recomendação para consumo de laticínios. E nessa recomendação também se mantinha a orientação de consumir lácteos desnatados, laticínios desnatados sempre, tá? Por trás dessa imagem ilustrativa, a gente tinha algumas limitações quantitativas também, tá? Que é a limitação em relação ao açúcar de adição, ao sódio e às gorduras saturadas. Vamos lá, gordura saturada. Qual era a recomendação de consumo? Tá? E se manteve desde a primeira até agora, 2025. Limite de 10% do total de calorias ingeridos representando gorduras saturadas. Isso significa o quê? Isso se traduz em mais ou menos 23 gramas de gordura saturada numa dieta de 2.000 calorias, certo? Bom, vamos dar sequência. Grava essa informação. O MyPlate também incentivava a alimentação rica em vegetais, tá? E alimentos naturais minimamente processados. Ok? Vale lembrar que esses guias alimentares, gente, eles sempre são desenvolvidos com base no principal problema de saúde pública que aquela determinada população apresenta no momento, tá? Então, qual era o panorama daquela época? Obesidade, doenças crônicas não transmissíveis. Mudou, de fato, para o panorama de agora? Não mudou. Na verdade, veio piorando. Tá? Então, o avanço da ciência da nutrição, muitas recomendações passaram a ser questionadas e serem substituídas por novas recomendações. Okay? Especialmente frente a esse aumento absurdo, né, na prevalência de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, dislipidemias, hipertensão e demais doenças crônicas não transmissíveis. Essas diretrizes, elas servem também de base, né, para políticas públicas, para orientar a alimentação escolar e a prática clínica, tá? Mas vem o primeiro questionamento que eu faço aqui para vocês. Será que realmente essas diretrizes estavam sendo seguidas? Primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar. Mas então, o que essa nova pirâmide traz de diferente, né? Bom, para começar, o design dela já veio totalmente, né, de pernas para o ar. Literalmente, ela veio invertida, né? Visualmente, eu não tenho a pirâmide naquela posição de triângulo, ela é um triângulo invertido, ok? Mas o que traz, né, de recomendações? Então, agora nós vamos começar a destrinchar esse guia alimentar, e aqui eu estou usando o documento que é voltado à população, tá? É o documento que está numa linguagem simplificada, com orientações diretas e objetivas para a população geral, ok? Além disso, existe também um documento técnico, né? Só que esse documento técnico tem mais de 400 páginas. A população em geral mal lê o guia alimentar, que tem 10, né? Então vamos focar nesse guia alimentar agora, tá? Que traz as orientações mais básicas de forma mais simples. Principal diferença, então, começa já no visual, né? A pirâmide invertida. E aí, esse guia, ele traz uma mensagem inicial, tá? Que é: coma comida de verdade. E é uma mensagem muito positiva e que a gente já vem orientando a nossa população brasileira aqui já há muito tempo, né?
mas ele traz, né, essa chamada coma comida de verdade. Isso é uma coisa positiva, a partir do momento que a gente incentiva o consumo de alimentos naturais, in natura, né, integrais. Isso implica no quê? Numa redução do consumo de alimentos ultraprocessados. Esse guia ele traz uma ênfase também na qualidade dos alimentos que se consomem, não só na quantidade. Ele traz orientações sobre quantidade, mas especificamente sobre a qualidade dos alimentos que você consome, ok? E vejam só, ele traz uma mensagem inicial bastante interessante. Ele fala o seguinte para a gente: para tornar a América saudável novamente, nós precisamos retornar ao básico, priorizar dietas baseadas em alimentos integrais, ricos em nutrientes, proteínas, laticínios, vegetais, frutas, gorduras saudáveis e grãos integrais. Primeiro parêntese que eu vou abrir aqui. Ele cita que nós devemos priorizar gorduras saudáveis, mas por enquanto ele não citou ainda o que são gorduras saudáveis. Tá? Vamos continuar. Aliada a uma redução drástica no consumo de alimentos altamente processados, repletos de carboidratos refinados, açúcares de adição, excesso de sódio, gorduras saturadas. Ato falho. Aliada a uma redução drástica no consumo de alimentos altamente processados, repletos de carboidratos refinados, açúcar de adição, excesso de sódio, gorduras não saudáveis e aditivos químicos. Espera aí, mais um parênteses. Ele falou para a gente priorizar gorduras saudáveis e agora ele fala para a gente reduzir drasticamente gorduras não saudáveis. Quais são essas gorduras? Por enquanto não apareceu. Essa abordagem pode mudar a trajetória da saúde de muitos americanos, já que mais de 70% da população está com algum grau de sobrepeso ou obesidade, tá? E isso é muito real. O número de pessoas com sobrepeso e obesidade vem aumentando cada vez mais. Mas a gente pode atribuir essa culpa ao antigo guia alimentar, a pirâmide ou My Plate? Fica o primeiro questionamento para a gente começar a pensar. Então vamos destrinchar o documento agora, tá? Primeira recomendação que ele faz: coma a quantia certa para você, tá? Então isso já traz um enfoque no consumo de calorias ajustadas conforme a sua necessidade real, né? Conforme seu grau de atividade física, sexo, idade, condições fisiológicas, tá? Bioquímicas, individualização das calorias, tá? E ele faz uma orientação em relação ao tamanho das porções que se consome dos alimentos de alta densidade calórica, tá? Então, não só dos alimentos, mas também de bebidas, né? Bebidas calóricas e normalmente com açúcar de adição. Então, ele faz um alerta ao tamanho, né, das porções que se consome desse tipo de alimento e bebida. E faz uma orientação para a recomendação adequada do consumo de água, tá? Até aqui, belezinha. Segunda recomendação: priorize alimentos proteicos em todas as refeições, com ênfase no consumo de proteínas de origem animal. E foi aqui que começou o tumulto, né? Por quê? A seita carnívora, a seita low carb, a seita cetogênica, enfim, especialmente a seita carnívora, que eu acho que é o que está mais em voga no momento, comemorou muito, né? Ganhamos, né? Como se tivesse vencido alguma coisa, alguma batalha, enfim. Porque ele prioriza a proteína de origem animal em todas as refeições. Isso é muito diferente, né, dos guias anteriores. E vejam só que interessante, ele coloca como recomendação aumentar a ingestão de carnes vermelhas, tá? Nos guias anteriores, carnes vermelhas deveriam ser moderadas, né? E eles davam um ênfase maior às proteínas magras, né? Aves e peixes, por exemplo.
E aqui ele enfatiza, então aumenta a ingestão de carnes vermelhas, além de ovos, aves e frutos do mar. Esse é um ponto que chama bastante atenção, né? Principalmente porque o que a gente vê em muitos estudos epidemiológicos, inclusive são dados que a gente pode, estão disponíveis no INCA, né, no site do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, mostrando que o consumo de carne vermelha, né, o maior consumo de carne vermelha está associado a diversos tipos de cânceres, tá? Especialmente trato gastrointestinal, não exclusivamente, né? Especialmente. Além disso, o alto consumo de carne vermelha também está associado à maior prevalência de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, tá? Inclusive as pirâmides mediterrânea, por exemplo, a gente sabe que a população do Mediterrâneo é uma população muito longeva, né? E eles têm uma alimentação muito peculiar, né? E tem a pirâmide alimentar mediterrânea. O que a gente vê? A carne vermelha está lá no topo, para consumo esporádico, tá? A proteína de base na dieta do Mediterrâneo são os peixes, tá? Peixes de água fria, ricos em ômega 3, ok? Se a gente pegar a pirâmide Mind, né? A pirâmide Mind, ela foi desenvolvida com foco na população com Alzheimer, tá? Serve também, está sendo aplicada para outras condições neurodegenerativas. Mas inicialmente ela foi testada para pessoas com Alzheimer e ali a recomendação para consumo de carnes vermelhas também é restrito, né? A 4 porções na semana, tá? Já nessa daqui, a gente vai chegar nessa parte, a recomendação é de 4 porções, de 4 a 5 porções por dia, tá? Bom, isso vai, né, contra muitas evidências que a gente tem publicado aqui. Mas vamos seguir, vamos dar sequência no documento em si, né, de forma objetiva. Ele também cita que devemos consumir proteínas de origem vegetal, como os feijões, tá? E aqui ele traz um ponto interessante, ele reforça o preparo dos alimentos na forma cozido, assado, grelhado, refogado, né, excluindo as frituras, reduzindo o consumo de alimentos fritos, tá? Outro ponto interessante, recomendação na diminuição no consumo de carnes processadas, né, produtos de charcutaria, embutidos, que são carnes ricas em aditivos químicos, em açúcares, em amido, sais de cura, né? Então, ele faz essa recomendação na diminuição desse tipo de carne, né? E utilizar, então, mais carnes naturais, né? Que são minimamente processados. E, por fim, um ponto-chave nessa recomendação de proteínas é que a meta de ingestão de proteínas ela passa a ser de 1,2 até 1,6 gramas por quilo de peso corporal por dia. Tá? Então, as recomendações que nós temos das DRIs, do Instituto de Medicina norte-americano mesmo, que nós seguimos aqui no Brasil também, é de 0,8 gramas por quilo de peso a 1,6 gramas por quilo de peso corporal. Tá? Então, aqui o mínimo na DRI é 0,8. Nessa nova pirâmide, eles propõem que o mínimo de proteína seja 1,2, tá? O limite máximo vai a 1,6, o que se mantém, né, dentro da literatura que a gente já tinha. Em relação a isso, gente, não vejo problema porque essa quantidade de proteína que eles colocam aqui está dentro, né, do que as evidências científicas trazem para a gente como recomendação, né? Especialmente para pessoas que são mais ativas, que fazem alguma atividade física, que tem uma demanda energética e proteica um pouco maior. Para pessoas mais sedentárias, um pequeno grupo de pessoas que têm uma necessidade menor, talvez seja um pouquinho excessivo, talvez, mas assim, nada muito preocupante, tá? A gente pode manter 1,2 gramas por quilo de peso sem prejuízo nenhum para a maior parte das pessoas, tá? Óbvio que a gente sempre tem que pensar em individualização de prescrição, tá? Mas vamos voltar para o guia aqui. Então, de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso corporal por dia é a recomendação de proteína, tá? Terceira recomendação, consumo de laticínios. Ele enfatiza aqui, então, o consumo de laticínios, que, por vezes, né, ao longo desse tempo, foi um pouco demonizado e eles, em alguns momentos, retiraram, né, o consumo do laticínio ou, então, mudaram para laticínios desnatados. Aqui ele enfatiza o consumo de laticínios
integrais, tá? Sem adição de açúcar. Mas veja o ponto, eles recomendam laticínios integrais. Meta de consumo para uma dieta de 2.000 calorias são de 3 porções de laticínios por dia, tá? Bom, quarta recomendação, consuma frutas e vegetais ao longo do dia. Tá? ênfase no conceito de variedade, né, para a gente variar as fontes alimentares de frutas e vegetais, fontes alimentares de nutrientes, né, de vitaminas e minerais. E ele recomenda que se consuma as frutas e vegetais na sua forma original, integral, tá? E não na forma de suco, por exemplo. Vale também, é válido aqui as versões, né, de frutas e vegetais na forma desidratada, né, frutas secas, por exemplo, enlatados ou frutas e vegetais congelados, tá? Que são os minimamente processados. Desde que não tenha adição de açúcar, tá? Eles são boas opções, é o que diz a diretriz. Aí os sucos naturais, 100% naturais, eles colocam limites, tá? Ele fala que deve ser limitado o consumo de suco de frutas, ou então diluídos em água, ok? Recomendação é de 3 porções por dia de vegetais e 2 porções de fruta por dia, tá? Isso levando em consideração uma dieta de 2.000 calorias. Quinta recomendação, incorporar gorduras saudáveis. Não fala especificamente quais são essas gorduras saudáveis, mas ele cita fontes alimentares, como carnes, aves, ovos, frutos do mar, ricos em ômega 3, nozes, sementes e laticínios integrais, além de azeitonas e abacates. Tá? Então, ele não fala quais são as gorduras, ele cita fontes dessas gorduras nos alimentos. Tá? E para cozinhar, essa diretriz preconiza que a gente priorize óleos, tá? Com ácidos graxos essenciais, como o azeite de oliva. A diretriz cita opções como manteiga ou sebo bovino também, além do azeite, tá? E por fim, chave aqui, né? Ele coloca o consumo de gordura, que o consumo de gordura saturada não deve exceder 10% do total de calorias diárias. Ou seja, se manteve a mesma recomendação das diretrizes anteriores. Vamos lá. Ele não fala exatamente o que são as gorduras boas e ruins, mas ele enfatiza o consumo de laticínios integrais e carnes vermelhas, né? Automaticamente são fontes alimentares naturais de gorduras saturadas, tá? Mas ao mesmo tempo ele fala que a gordura saturada não pode exceder 10% do total calórico. Como raios eu vou fazer isso na prática clínica? Bom, a diretriz diz que limitar significativamente os ultraprocessados já vai ajudar a atingir essa meta. E aqui no final, né, dessa recomendação, eles já tiram deles da reta, né? Por quê? Eles afirmam que são necessárias pesquisas de mais alta qualidade para determinar quais são os tipos de gorduras alimentares que são melhores para contribuir com a saúde da população. Então, ele não fala quais são as gorduras boas e ruins, assim como eu falei no começo, né? Ele já não falava, ele continua não falando ao longo da diretriz toda. Ele incentiva o consumo de alimentos ricos, naturalmente ricos em gordura saturada, mas ao mesmo tempo ele limita o consumo de gorduras saturadas para 10%. Depois a gente vai ver o impacto que isso tem na prática, tá? No dia a dia. Vamos seguir para a próxima recomendação. Sexta recomendação: foco em grãos integrais. Então, a diretriz diz que grãos integrais ricos em fibras devem ser priorizados, tá? Além também de enfatizar que o consumo de carboidratos altamente processados, refinados e açúcares de adição devem ser reduzidos, tá? Meta de consumo para grãos integrais nessa nova pirâmide é de 2 a 4 porções diárias. Vamos lembrar que nos guias anteriores, os cereais eram a base da alimentação, então a porção mínima eram 6 porções, tá? Então, podia variar entre 6 a 11 porções por dia, e nessa nova
diretriz, nós temos de 2 a 4 porções, tá? Então, o limite máximo de 4 porções não chega, né, nem ao mínimo das recomendações anteriores, ok? Sétima recomendação: limitar o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares de adição e carboidratos refinados. Ótima recomendação, né? E ele fala que uma refeição não deve conter mais do que 10 gramas de açúcares adicionados. Então, olhem sempre o rótulo de tudo aquilo que vocês forem consumir. Mesmo alimentos salgados têm açúcar, tá? Olha o rótulo que vocês vão ver. Oitava e última recomendação: limite o consumo de bebidas alcoólicas. Achei ótima essa recomendação, tá? E aí eles fazem um adendo em relação ao sódio, tá? Lembrando que sódio e eletrólitos, eles são essenciais para o funcionamento fisiológico, né, do nosso corpo, para a nossa hidratação e equilíbrio eletrolítico, né? Afinal, nosso corpo funciona com base numa bomba de sódio e potássio, então o sódio, sim, é muito importante para a gente. O grande problema é o excesso de sódio, tá? Para a população em geral, população em geral acima de 14 anos, tá? A recomendação que a diretriz traz é de 2.300 miligramas de sódio por dia, tá? Lembrando que sódio é diferente de sal, tá? Então, 2.300 miligramas de sódio representa quanto em sal de cozinha? Tá mais ou menos 5,8 gramas de sal por dia, tá? Lembrando que não é só o sal que você coloca de adição, é o sal que você põe nos alimentos, mas o sal ou o sódio que já vem nos alimentos prontos que nós compramos. Por exemplo, pão, tá? Isso é recomendação dessa diretriz. Vamos lembrar que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca como recomendação um limite máximo de 2.000 miligramas de sódio por dia, tá? O que representa 5 gramas de sal por dia. Ok? Bom, agora a gente já conheceu os principais pontos que essa diretriz traz. Vamos à nossa análise crítica. De modo geral, a nova pirâmide ela traz muitas recomendações interessantes, tá? Nada de novo, isso é fato, porque são recomendações que nós já viemos implementando, né, ao longo desses anos, que a gente já está praticando, tá? Há alguns anos. Todas são muito bem conhecidas, né? Por exemplo, aumentar o consumo de vegetais e frutas, né? Aumentar o consumo de fibras, consumir mais grãos integrais, reduzir o consumo de ultraprocessados, reduzir o consumo de carboidratos refinados e açúcares de adição, manter o limite de gordura saturada em 10%, tá? Recomendação do limite de sódio. Então, são coisas que a gente já vem fazendo, né? Agora, vamos parar nesse ponto aqui. Recomendação de gordura saturada abaixo, limite máximo de 10% das calorias totais, né? Esse é o grande ponto de contradição aqui. Por quê? Eles incentivam o maior consumo de proteínas, especialmente de origem animal, enfatizando o consumo de carnes vermelhas, tá? E laticínios integrais, ok? Então, quando a gente traduz isso para comida de verdade, alimento, vamos ver o que acontece. Vamos pegar como base uma dieta de 2.000 calorias, tá? 10% de 2.000 calorias vai dar ali 10% que seria de gordura saturada, né? Vai dar ali mais ou menos, em média, 23 gramas de gordura saturada, tá? No dia. E o que significa 23 gramas de gordura saturada no dia, em termos de alimento, de comida? Vamos lá. Como eles mantêm, né, esse consumo de proteína um pouco superior, que vai de 4 a 5 porções por dia, e 3 de laticínios, e mais a manteiga, né, ou o sebo para cozinhar os alimentos, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos começar colocando 3 porções de laticínios, tá? Coloquei aqui nesse exemplo queijo, uma porção de queijo, uma porção de iogurte, uma porção de leite, para não ficar tudo igual, tá? E
Coloquei uma manteiguinha para preparar a comida, uma colher de sopa de manteiga, né, para preparar a comida, e mais uma porção de carne vermelha, que é aqui a porção que eles preconizam é de 85 gramas de carne cozida, tá? Só usando os 3 laticínios com a manteiga da cocção e mais a carne vermelha, de uma única refeição, eu já extrapolei esses 23 gramas, eu já passei de 30 gramas de gordura saturada no dia. Vocês percebem como é incoerente? A conta não fecha, a gente não consegue, né, fazer isso na prática, tá? A recomendação que eles trazem de colocar a proteína de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso não tem nada de muito preocupante, né? As evidências científicas que a gente tem sustentam essa recomendação. Porém, isso está muito longe do que a seita carnívora vem preconizando. Eu já vi médicos por aí recomendando meio quilo de carne por dia. Basicamente, gente, é praticamente impossível conciliar essas recomendações. Elas são muito incoerentes, tá? Usar o limite de 10% de gordura saturada e as porções que eles colocam dos alimentos na sua forma integral. Se a gente utilizasse os laticínios desnatados, caberia, né? Mas, assim, usando os 3 porções de laticínios integrais, mais uma de carne e a manteiga, acabou, já extrapolou, tá? O total de gordura, gordura saturada, né? Que você pode consumir. Outra questão que eu acho que é importante a gente enfatizar é que ela traz um erro conceitual aqui importante, né? Essa diretriz fala que o azeite é uma gordura essencial, o que não é verdade. Porque azeite é a gordura ômega 9, tá? E bioquimicamente se falando, né, na classificação bioquímica, o que é uma gordura essencial ou um nutriente essencial? É aquele que o meu corpo não consegue sintetizar, ele não consegue produzir sozinho. Então, obrigatoriamente, eu preciso ingerir a partir dos alimentos, tá? Ele tem que estar presente nos alimentos. Isso não é verdade para o azeite. O ômega 9 não é uma gordura essencial, porque nós conseguimos sim sintetizar o ômega 9, tá? O que é essencial são os ômegas 3 e 6, ok? Então, já é um erro conceitual aqui interessante que ele traz. Depois, avançando um pouco mais, pegando a diretriz, o parecer técnico, né? O documento técnico em si, a gente vai lá para a área de apoiadores e financiadores da diretriz. E aí vem a questão dos conflitos de interesse, que a gente não pode deixar de fora. Quem são os financiadores, apoiadores dessa diretriz? Vai rolando ali, vocês vão ver. Envolvimento de produtores de laticínios, produtores de carnes, de bovinos, produtores de grãos integrais, tá? Indústria farmacêutica, inclusive, tá? Então aqui a gente vê que parece que há uma questão de conflito de interesse, né? A gente já sabe, né, gente? Essa questão do conflito de interesse das indústrias, né, e recomendações americanas é uma coisa histórica, tá? É uma sombra histórica, né? E a política pública em nutrição nos Estados Unidos, ela vive sob pressão dos setores alimentícios, né, de bebidas, dos produtores de alimentos, enfim. Isso invalida toda a diretriz? Não, isso não invalida toda a diretriz, tá? Mas exige uma leitura mais crítica do documento, tá? A gente tem que sempre lembrar de uma coisa, não só dessa, mas de qualquer outra diretriz. Diretriz não é só ciência, tá? Diretriz é ciência, política e economia. Lembrem sempre disso. Isso ajuda a você olhar de uma forma mais crítica para os documentos e recomendações, tá? E aí sair um pouquinho do automático na hora de fazer as suas prescrições. Agora, o que realmente importa será que a população vai seguir essas diretrizes? Será que eles vão fazer, né, implementar alguma forma de baratear o custo desses alimentos naturais, da comida de verdade para a população? Porque o fato é que isso acontece aqui também, mas lá isso é muito mais forte, tá? Os alimentos ultraprocessados são muito mais baratos do que os alimentos naturais, do que comprar verduras, carnes, enfim.
vegetais de modo geral, alimentação saudável, frutas, eles vão baratear esses alimentos? Porque isso traria impacto importante na saúde da população. Será que a população não veio, né, ganhando peso e aumentando a prevalência de doenças crônicas por não estar seguindo a diretriz anterior, por uma questão econômica mesmo, pelo alto custo desses alimentos, né? Será que eles vão aumentar impostos de ultraprocessados, por exemplo? Enfim, quais medidas eles vão tomar em relação a isso, né? Para que, de fato, as pessoas consigam seguir as orientações das diretrizes e para que isso, de fato, tenha um impacto real na saúde pública das pessoas, né? Vamos aguardar aí os desfechos, cenas do próximo capítulo, né? Eu duvido muito que vai mudar alguma coisa. Na prática, tudo permanece igual, tudo permanece como antes no quartel de Abrantes, né? Bom, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a entender melhor o tema de hoje, deixa seu like, compartilha esse vídeo, esse conteúdo com algum amigo que precisa dessa informação e continua aqui comigo, né? Seu canal de ciência, comportamento e nutrição de uma forma leve e real. E até o próximo conteúdo.